Boa noite, esse é o Conexão ND aqui na Record News. E como hoje é terça-feira, é meu dia de trazer convidados para debater temas que envolvem a todos nós. E o tema de hoje é um tema bem polêmico: a descriminalização das drogas. Eu convidei o doutor Carlos Pinto da Luz, que é advogado criminalista, a doutora Rafaela da Rosa, que é dentista, mas tem um direcionamento junto à cannabis, e o Lucas Schmidt, que é empresário de equipamentos para o cultivo do mais popular, né, que é a maconha, né, que a gente costuma, de repente, mudar um pouco do nome. Agora a maconha tem um sentido meio pejorativo, né, e de repente a gente já leva muito mais para o campo da droga do que para o campo da medicina, que é a cannabis em si. Mas nós vamos tratar desse assunto hoje. Eu quero começar exatamente com o senhor, não querendo ser indelicado, porque tem uma senhora aqui junto conosco, mas eu começo diretamente com o doutor Carlos, perguntando para ele o seguinte: qual a diferença entre descriminalização e despenalização? Como nós vivemos hoje essa situação das drogas? Na descriminalização ou na despenalização? Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Paulo, a questão é o seguinte: a descriminalização, ela deixa de ser crime. E a despenalização é o quê? Eu deixo de ter pena. Então hoje, se eu for pego com droga, eu não vou sofrer uma pena... Hoje, no artigo da lei de drogas, do artigo de consumo, hoje eu tô dentro da despenalização. Continua como crime, está descrito na conduta do Código, certo? Porém, a pena é muito baixa. E eu transformo em serviço comunitário, cesta básica, advertência, amonestação verbal, talvez depois, pela reincidência, a prática de crime. Mas então, já tem hoje a conduta de usar, hoje ela está despenalizada, já tem várias decisões, vários julgados nesse sentido. Isso foi determinado pelo STF? Não. Ou veio do Congresso e o STF modificou? Não. Isso veio em função dos julgados, da jurisprudência, que chegou ao STJ. Eu acho que não tem decisão do STF, mas já tem várias decisões do STJ, certo? E tem projetos trabalhando sobre isso, né, para poder regulamentar as drogas que têm efeitos bons e continuar mantendo as drogas nocivas. O problema é quando a gente estava conversando, entra tudo no mesmo balaio. Né? Eu não estou falando de liberação de drogas. Eu estou discutindo para liberar uma substância que é benéfica à saúde, que traz benefício a pacientes e que não é droga. Ela não tem o elemento ilícito, que é o caráter, né, de mudança do psique. Agora não, eles querem liberar. Não, liberar é impossível. Liberar tudo é inviável. Doutora Rafaela, a senhora trabalha com a cannabis, né? Eu sou prescritora, sim. Obrigada também pelo convite. Por favor, eu que agradeço a presença de vocês. O espaço também, né, da gente poder estar falando sobre isso e tentando reduzir o preconceito, né, e levando informação. E realmente a cannabis, ela é um medicamento muito potente para infinitas doenças, porque até hoje a gente não para de descobrir novas possibilidades de tratamentos terapêuticos com cannabis. E eu, no meu caso, né, como eu sou dentista, eu prescrevo para pacientes com bruxismo e acaba melhorando vários outros aspectos, né, de ansiedade, de sono. E isso acontece desde 2014, né, foi onde começou aqui no Brasil. Tinha uma menina de 6 anos que ela tinha uma doença que ela tinha muitas convulsões. E em 2012, os pais dela trouxeram o canabidiol ilegalmente, né, importado. E ela começou a melhorar bastante. E aí eles foram a primeira família que conseguiu aqui no Brasil uma autorização judicial para importar o canabidiol. E daí por diante, nesse mesmo ano, em 2014, mais de 16 famílias conseguiram também esse benefício, né? E aí, assim, a gente está se encaminhando devagarzinho para isso. Mas, infelizmente, né,
isso ainda acaba sendo um privilégio de quem tem dinheiro, né? Porque é caro, é importado, não se consegue aqui no Brasil. Então... Mas não tem uma farmacêutica aqui em Curitiba que fabrica? Então, na verdade, aqui no Brasil, desde 2016, inclusive, tem na farmácia um produto que ele é 1 para 1 de THC e CBD, que são, né, esses dois princípios, os dois canabinoides que mais se conhece da maconha. E ele custa R$ 3.600. É um spray. Se eu for na farmácia comprar, eu vou pagar R$ 3.600. R$ 3.600. Ele é para um medicamento que ele é um spray nasal utilizado para esclerose múltipla. Então, assim, a maconha é legalizada já, né, no Brasil. Porque o canabidiol já é legalizado. É o THC. O Mevatil tem THC e canabidiol. Só que não tem produtores? Não. Isso é de uma indústria farmacêutica, né? Mas daqui do Brasil? Isso, mas custa R$ 3.600. E você vende equipamento, né, Lucas? No caso que a doutora Rafaela estava comentando, essa empresa ela é obrigada a importar os insumos para a produção do medicamento aqui no Brasil. Enquanto a gente tem acres e mais acres de espaço para a produção nacional desse tipo de medicamento, a gente acaba sendo refém da produção de outros países, como até o Chile e o Uruguai, que são nossos vizinhos aqui na América do Sul. Eles só, na verdade, usando a expressão que não é a correta, eles só montam aqui. Isso, eles só fazem trazem a extração. As peças de lá, maneira de dizer. Exato. Hoje... então, por isso que custa caro, como a senhora falou. Hoje a gente está ainda sendo contemplado pelo avanço das associações, né? Temos a Abraça Esperança, lá na Bahia, que já produz medicamento para mais de 28 mil pacientes. Né? Produção própria? Produção própria. Não vem insumo de fora? Não vem insumo de fora, eles fazem tudo lá. Eles cultivam, eles extraem e eles botam o óleo no medicamento. O medicamento à venda para esses pacientes, né? Tem todo um sistema de acolher esse paciente. E daí é mais barato? Muito mais barato. Hoje em dia não chega a ser muito mais barato do que os importados, né? Na realidade, então assim, é um tratamento caro esse. É que na realidade, assim, hoje em dia tem 5 maneiras do paciente conseguir aqui no Brasil fazer tratamento com produtos derivados de cannabis, né? Uma delas são através das associações, outra é através da farmácia, né? Porque o Mevatil, esse medicamento que eu comentei, ele é o único medicamento regulamentado, né? Registrado pela Anvisa. Só lhe interrompendo, quando a senhora passa o medicamento para uma cliente sua, uma paciente sua, melhor dizendo, para bruxismo, ela vai gastar R$3.000? Não, o meu se enquadra... É isso que eu levei um susto, porque eu tenho bruxismo. Não, o meu se enquadra no uso compassivo. Existem 5 formas, né, do paciente aqui no Brasil conseguir se tratar com um medicamento à base de cannabis. O uso compassivo, que é através da importação, né, que a Anvisa regulamentou, e daí, através dessa RDC, né, é possível e é bem fácil. Em um dia sai a autorização da Anvisa e tem mais de 100 empresas que trazem para o Brasil, né, os medicamentos nas mais diversas formulações. E é chamado do uso compassivo porque todos os médicos e todos os dentistas podem prescrever para os seus pacientes, né? Desde que sejam pacientes que já tenham tratado, seja lá qual for o acometimento, né, porque serve para muitas coisas, com várias outras terapias que não tenham funcionado. Então, aí a gente consegue entrar com esse pedido de importação, sai no mesmo dia a autorização da Anvisa, e em torno de 10, 15 dias o medicamento chega no Brasil. Tem o uso através das associações, que os pacientes pagam mensalmente para ser parte, né, e conseguir deixar a associação de pé. Tem o uso através das farmácias, que além do Mevatil, tem mais de 19 medicamentos, eles ainda não estão registrados, né, mas eles têm uma AS, que é uma outra resolução da Anvisa, que eles permitem às empresas a colocar na farmácia medicamentos à base de cannabis e dão para essas empresas 5 anos para elas preencherem todos os requisitos para isso virar um medicamento. Por isso que até hoje ainda só o Mevatil conseguiu esse registro e os outros 19 são medicamentos que estão com essa AS na farmácia, né? E a quinta forma seria o cultivo individual, né?
que são os pacientes que conseguiram um habeas corpus, que chama? Um salvo-conduto para plantar. Então, o que esse paciente fez? Ele foi no médico ou no dentista, pegou a prescrição, comprou medicamento importado, pegou um advogado, fez lá uma declaração, entrou com um processo dizendo que é muito caro e que fica melhor para ele se ele puder cultivar a planta dele e ele mesmo extrair o medicamento. Então, a gente tem aqui no Brasil diversos pacientes que têm autorização de plantar em casa por causa desse salvo-conduto. Doutor Carlos, de repente, esse encaminhamento pode criar uma distorção e um distúrbio saindo fora da rota, que é a rota da saúde? Eu acho, essa é a visão que eu tenho. Na verdade, a intenção é boa, o resultado é excelente, só que a gente não enfrenta o problema. Aí eu penso só no financeiro. Aí eu tenho que passar, não, eu tenho que enfrentar o problema, para que eu consiga regulamentar na lei e todos possam ser beneficiados, certo? Então a gente precisa enfrentar o problema da droga. Não é o que vai ser beneficiado, o que vai ser autorizado. Porque essas autorizações nada mais é do que plantio para consumo. Plantio para consumo é tráfico privilegiado, né? Então isso está na legislação. Mesmo que receba uma autorização. Pois é, só que daí é o seguinte, qual é a minha diferença? Que tem por trás disso? Qual é a minha diferença da dele? Por que para mim pode e para ele não pode? Não pode para ninguém. Ah, mas nós temos um efeito real, benefício real. Por causa de uma deficiência da lei. Sim, mas eu não consigo, e aí é a visão do operador, eu não consigo fazer a regra ao contrário. Eu construo a casa do chão para o teto. Não, mas eu já fiz o teto, agora eu vou descer a casa. Não dá. Então eu preciso fazer o caminho correto. O raciocínio deles é perfeito. Existem efeitos reais. A gente tem pessoas sendo beneficiadas com isso. Mas nós vamos discutir o processo correto. Quem é que está falhando? Eu acho que o nosso poder legislativo ele está atrasado. Certo? E aí entra na discussão de falta de competência. As pessoas não sabem discutir o assunto. Eles trouxeram uma visão técnica do que pode. Eu preciso transformar isso no papel. Transformar que eu não estou falando de droga, estou falando de maconha para tratamento. Aí a gente vai começar a caminhar. Aí eu vou fazer uma alteração, eu vou tirar da lista da saúde que isso é uma droga proibida e aí eu vou começar a legalizar. Mas legalizar a maconha, por quê? Porque tem efeito real. Mas toda vez que a gente entra no debate para discutir esses efeitos que as pessoas tanto são beneficiadas, não, então nós vamos fazer a marcha da maconha, que eu quero fumar maconha. Não é esse o objetivo. O objetivo do legislador é que as drogas, como o próprio nome diz, elas são proibidas, porque trazem prejuízo à saúde, barbitúricos, etc. Agora, a maconha em si, ela pode ser legalizada nessas condições. Você pode fazer qualquer pesquisa. A violência com relação à maconha é infinitamente baixa, chega quase a zero. Perco o álcool, socialmente aprovado e legalizado. Tá certo? E que hoje nós temos que botar um bafômetro nas estradas, porque as pessoas matam quem não tem nada com isso, com a bebida. Ah, mas o carro não mata? Não, mas a forma como você conduz mata. Sim, claro. É? Então a gente precisa resolver as coisas no caminho certo. Isso ajuda, eu acho, que a ideia deles ajuda no sentido de, gente, poxa, tem pessoas precisando. Precisamos agilizar esse trâmite para poder chegar. Agora, isso que eu queria... Não, perfeito. Não, Lucas, eu queria até provocar isso. Vocês que estão nesse universo, vocês percebem que isso pode degringolar? Não? Olha, minha opinião pessoal é que daqui a 10 anos o Brasil vai ser a maior potência de produção e exportação de cânhamo industrial como uma commodity, né? O cânhamo industrial, para quem não sabe, ele é uma outra variedade de cannabis que ele produz até 0,3% de THC, né? Então, ele... THC, até para as pessoas entenderem bem, o que é a Rafaela falou, eu não entendi bem. O THC é o tetrahidrocannabinol, que é o princípio ativo que causa
psicoatividade, né, que altera os pensamentos. E o cânhamo industrial ele não produz isso, precisaria de toneladas para conseguir produzir algum tipo de droga psicoativa com aquele tipo de produto. Só que por conta da proibição, nós não temos a possibilidade de ser um dos maiores produtores de uma fibra que pode se fazer plástico, a semente que se pode fazer leite. Fazer roupa. Pode fazer roupa, pode fazer tijolo para a indústria. Combustível. Combustível, biocombustível. Nada a ver com tijolo de maconha. Né? O Brasil ele é uma das maiores potências no agro. A gente demanda a tecnologia. Por que você aposta que daqui a 10 anos nós vamos estar liderando esse mercado? Quem é hoje que lidera oficialmente? Os Estados Unidos é quem lidera mais. A Califórnia? Eu acho que é um outro estado, né? Oregon, né? Oregon. Que eles têm a produção de cânhamo e eles têm também a produção de cannabis para terapêutica, para o uso medicinal, né? Então eles contemplam todas as esferas da indústria mesmo, né? E vocês também têm essa visão, Rafaela, de que de repente a lei, quando chega no Congresso, como o doutor Carlos falou, até para regularizar isso de todas as maneiras, ela acaba sendo deturpada por algumas interferências para desviar. Eu vi isso na Câmara de Deputados, hoje pré-candidatos até a governo. Bom, na verdade, assim, vou dar um exemplo, tá? Os Estados Unidos vivem hoje em dia uma crise que eles chamam de crise dos opioides. Existem centenas de pessoas diariamente morrendo por overdose de opioides. As pessoas pegam um medicamento, a base é isso? opioide é Desculpa morfina, a minha ignorância. Tramal, Oxycontin, remédio para dor. Ah, remédio. Isso, Entendi que era alguma substância medicamentos à base de morfina, que são analgésicos muito potentes, mas que têm um potencial de vício altíssimo, né? E hoje em dia os Estados Unidos vivem essa crise. Tem um monte de adolescente esmagando comprimido de Oxycontin e cheirando e tendo overdose, né? Mas é uma potência da indústria farmacêutica. Sim, mas qual é a solução que seria liberar? Mas a solução que seria liberar seria, assim, todo mundo ter acesso, né? E ter mais informação. O que eu quero dizer é que, assim, o proibicionismo... Não, o proibicionismo, ele não faz com que as pessoas não se matem, né? Ele faz não ter informação. Por exemplo, existe o COA, que é um certificado de análise dos frascos de medicamento, né? Os medicamentos das associações não têm, né, o COA, porque eles não são nem sequer legalizados. Então, esses pacientes não sabem de verdade o que eles estão consumindo. Por quê? Por causa do proibicionismo. O Mevatil, esse medicamento que foi o primeiro aí para a prateleira da farmácia, ele foi para a prateleira da farmácia e só um ano depois, quando a cannabis foi removida da lista de drogas, porque isso já aconteceu no Brasil em 2017, só depois disso, tá, que a cannabis foi daí incluída na lista de plantas medicinais. Aí, depois disso, é que puderam publicar os efeitos adversos do Mevatil. Depois dele estar há um ano na farmácia. Por quê? Por causa do proibicionismo. Então, assim, o proibicionismo, a falta de legislação, a falta de concordância, né, entre todos os poderes, ele acaba fazendo uma trava científica, né? Então, o senhor defende também que no momento que libera, nós vamos controlar uma situação do desconhecimento e da proibição como um obstáculo. Só que eu vou pedir um favor para o senhor. A gente vai fazer um breve intervalo e já volta, e eu estou vendo que não vai ter tempo suficiente. Esse programa vai ser curto para tanta coisa que a gente tem para falar. Nós já vamos voltar com esse assunto que vocês estão vendo, um assunto bem polêmico. É rapidinho. Obrigado pela audiência. Esquentou aqui no intervalo, que as opiniões são divergentes.
Pois é, a Rafaela acabou de falar, vocês ouviram agora há pouco, ela foi contrária a esse sentimento de proibição, que pode até abrir, né, Rafaela, abrir a perspectiva das pessoas terem mais conhecimento do que, na verdade, elas estão consumindo. Daí eu joguei essa manifestação da Rafaela no colo do doutor Carlos, que agora eu quero saber se o senhor acredita que isso realmente é uma solução. Eu acho que o posicionamento deles é uma forma de ajudar. Poxa, eu tenho chance de ajudar as pessoas, eu tenho chance de ajudar a saúde, eu tenho chance de beneficiar algumas coisas, perfeito. Mas não dá para a gente ultrapassar uma barreira se não for pelo caminho certo. Então, eu acho que isso vai ajudar que o Legislativo pense, poxa, temos que regulamentar isso. E o Supremo, sempre, 5 a 10 anos depois, vai dar o seu aval. Mas eu preciso dar o caminho certo. A comprovação da possibilidade, da real necessidade. Mas a doutora Rafaela deixou bem claro que no momento que é proibido, cria problema. No momento que não é proibido... Não concordo. E outra coisa, volto a falar, o problema não é a maconha. O problema é que quando eu falo em legalização, todo mundo levanta a mão que quer participar. Por quê? Todo mundo quer liberar tudo. E não dá para liberar. Ah, mas os outros países... Então estão aproveitando um caminho, que é o caminho da cannabis, para poder... A cannabis tem elemento real que possa ajudar as pessoas. O resto, como é que o crack vai ajudar alguém? Como é que a cocaína vai ajudar alguém? Não tem como ajudar. O crack é o refúgio da cocaína. Então, como é que vai ajudar? Peraí, então... Lucas, me ajuda aqui. Me ajuda aqui que os dois já estão se... Só me coloca o seguinte, não, estou brincando até para a gente deixar um ambiente mais tranquilo e a gente esclarecer, porque as pessoas estão nos acompanhando em relação a isso. Não é todas as drogas, é o cannabis. A gente fala um pouco mais da cannabis por conta dos efeitos terapêuticos já extremamente comprovados de diversos dos princípios ativos da planta. A questão da legalização de todas as drogas é uma questão muito delicada e muito mais complexa. Quanto maior o efeito, o potencial destrutivo da droga, maior o Estado deve ter controle sobre ela e maior deve ser ali a segurança. Mas drogas que têm um potencial destrutivo muito pequeno, que nunca causaram nenhuma morte, que é impossível de se ter... daí tu defende que ela pega carona na cannabis? Não, essa é a cannabis, né? Não, o que eu quis dizer era da cannabis, né? Drogas que nunca causaram nenhum tipo de overdose, elas devem ser vistas com outros olhos. Entendeu? E ainda com muitos efeitos terapêuticos já comprovados, né? Eu acredito que os dois estão certos, né? A gente não pode fazer nada de um dia para o outro, a gente tem que fazer os passos seguros, mas temos que trazer para o pessoal que está em casa informação de qualidade, estudos científicos, o que tem de mais atual hoje no mercado. Isso é que vai fazer toda a diferença. A gente vai ver o exemplo do Uruguai, o nosso país vizinho aqui ao lado. Mas ali deu problema, ali já deu problema por causa... Ali saiu do efeito saúde para o efeito crime. Ou seja, descriminalizou e a maconha foi liberada totalmente. O que aconteceu lá no Uruguai? Aumentou o índice de homicídio, aumentou o índice de criminalidade. Se você me permite, claro, por favor. Em todos os países que houve a legalização dessa forma, como Holanda, Suíça, Bangu, todos tiveram um problema. A Holanda criou, beleza, vocês querem usar? Pode usar. Essa praça está liberada. Então você vai numa praça específica, não importa o nome, e aí você pode consumir a droga. Beleza. Aí eu vou lá, com 1.000 euros, eu quero 1 tonelada disso. E aí o que ele faz? Tudo na Europa, 10 passos para frente, 10 passos para o lado, 10 passos para o outro, eu já mudei de país. E aí eu pego essa tonelada e faço tráfico internacional de drogas. E aí sabe qual é o problema? No Uruguai, nós tivemos o mesmo problema. Então, assim, o pessoal... aproveitando de uma ciência, falo isso, tenho convicção disso, aproveitando de uma ciência, eu já aproveito, já enfio mais algumas coisinhas, porque daí a gente leva o pacote.
pacote não dá. Fala, Rafaela, eu tô Não, aqui, agora... eu quero ouvir vocês. É porque, na verdade, agora, na Europa, né, na Espanha, em Portugal, na Holanda, no Reino Unido, em muitos países é permitido o cultivo individual, né? As pessoas podem ter em torno de 3 a 5 plantas para consumo próprio, mas medicinal ou... A diferença entre o cultivo medicinal e o uso adulto, ela é muito contraditória, né? Porque se você for pensar que a saúde ela não é só no âmbito físico, mas também o mental e o social, talvez você trabalhe a semana daí inteira... dizem que o cigarrinho de maconha já dá uma acalmada. As pessoas elas trabalham a semana inteira, na sexta-feira, pô, hoje eu quero tomar uma cervejinha, relaxar com meus amigos. Por que com a cannabis, que é 150% menos letal que o álcool, que não causa nenhum tipo de overdose, por que ele não pode na sexta-feira fumar um cigarrinho com os amigos? Eu ouvi uma declaração do Dr. Drauzio Varela, que todo mundo conhece. Ele falou que se for para prender, vai prender a metade da população do Brasil que estiver fumando maconha, né? Inclusive ele se colocou na fila dos... Essa questão do plantio, o objetivo é o quê? E aí eu concordo que a gente tinha conversado no intervalo. O comércio ilícito é violento, mas não é violento por causa do consumidor ou do vendedor. O problema é que eu consumo e aí como eu perco controle, eu consumo e não pago. Mas acabaria com o narcotraficante hoje, que dominam até governos, como no caso do México, como no caso da nossa vizinha Bolívia, acabaria com a liberação acabaria com o narcotráfico? Daí eu já estou expandindo. Não, eu acho que não vai resolver. Por quê? Porque nós estamos falando em pequena quantidade para tratamento. Aí o que vai acontecer? Quem quer realmente para o seu lazer vai ter que continuar comprando. Ou eu compro um cigarro na farmácia, pronto, agora vai estar legalizado, Souza Cruz, código de barra, perfeito, cigarrinho. Só que daqui a pouco aquilo já não vai me interessar mais. Então eu vou querer mais droga. E aí eu vou ter que buscar no tráfico de novo. Aí vem as drogas acessórias. A maconha é que nem o cigarro, ela é uma droga de acesso. Por isso que ela é muito leve, ela é muito tranquila. O senhor coloca que quem usa maconha, de repente, já passa para cocaína, da cocaína para o crack. Porque daí, assim, ó, quando a gente fuma o primeiro cigarro, eu nunca fumei, quando a gente usa o primeiro cigarro de nicotina, dá o barato, como se diz. Perfeito. Agora o cigarro não me dá mais barato. Agora eu quero a maconhazinha, porque daí me dá o barato. Depois da maconha, a maconha é uma droga muito tranquila, muito depressiva. Eu fumava cigarro e larguei o cigarro, eu nunca fumei maconha. Não, mas são drogas, são conhecidas cientificamente como drogas de acesso, pelo prazer. E aí depois vou tendo drogas mais pesadas, e aí eu vou tendo a dependência. Você sabe que a maconha está sendo utilizada para tratar dependência química? A própria maconha ajuda para... pelos elementos químicos, sim. E isso desmistificou totalmente essa teoria de que a maconha seria uma porta de acesso. Eu já entendi o que você está falando. Você está defendendo a cannabis, não a abertura para outras drogas. Isso. É porque eu até vou para deixar bem claro, é porque a gente... Sim, a cannabis, isso. E assim, a minha visão, né, disso é uma visão até histórica, né? Como que aconteceu a proibição da cannabis lá na década de 30 nos Estados Unidos? Teve um cara lá nos Estados Unidos que ele tinha acabado de acabar a lei seca, e aí não tinha muita movimentação lá, né, de drogas mais pesadas, e ele queria mostrar um serviço e tal, e ele começou a ficar preocupado que as pessoas da sociedade começaram a frequentar as rodas de jazz. Essa é a história da proibição da maconha. E nas rodas de jazz, os músicos, que eram, na sua maioria, negros, né, eles usavam maconha, cigarro, fumavam maconha. E aí as pessoas da sociedade começaram a frequentar essas rodas de jazz. E aí, segundo esse senhor, ele falou que os negros, o jazz e a maconha estavam corrompendo a sociedade. E aí ele encomendou um estudo, e o resultado do estudo não foi como ele queria. O resultado do estudo foi que a maconha não causava vício, que a maconha não era letal, que a maconha não oferecia perigo. Ele engavetou esse estudo e aí ele começou a fazer várias propagandas falando todas essas inverdades que até hoje se fala sobre a maconha. Que dá suicídio, que enlouquece, que isso, que aquilo. E assim se deu a proibição da maconha.
É porta de entrada contra as drogas, segundo o Dr. Carlos? Mas hoje em dia, né? É porta de entrada? Não, isso já foi cientificamente comprovado que não. Tanto que pacientes que têm, né, adictos, dependentes químicos, estão sendo tratados com maconha. Mas, assim, isso foi 90 anos, né, de lavagem cerebral. E quando eu digo que, na minha opinião, o proibicionismo ele gera um retrocesso, isso parou de se pesquisar, né? Porque não se podia nem falar a palavra maconha. Na década de 90, um pesquisador, Rafael, o nome dele, ele é de Israel, ele descobriu um sistema chamado sistema endocannabinoide. Esse sistema está presente no corpo humano e no corpo de todos os animais vertebrados. E o que acontece? Esse sistema ele é um sistema responsável pelo equilíbrio do nosso organismo. Homeostase, né? A palavra científica. E esse sistema responde à maconha. É como se a gente tivesse uma maconha natural, que são os nossos endocannabinoides. Eles... Doutor Carlos, só que nunca fumou, já tem maconha. Isso só foi descoberto na década de 90 e só agora que a gente está conseguindo, né, esses avanços científicos com relação à terapia com cannabis, por causa desses anos todos de proibicionismo. Lá de 90, exatamente, com o pesquisador israelita. Agora, vê que parece que mesmo com a impossibilidade legislativa do tráfico, não é? O estudo no Israel foi feito. Então, acho que não há produção, que há desinteresse. 60 anos demorou. Mas aí é o desinteresse de quem busca, né? Não, e talvez o interesse financeiro. De eu gostaria que a doutora pudesse nos passar... Deve estar nas farmacêuticas. Sim, e eu acho que eu gostaria que a doutora até pudesse nos passar qual é o número desse estudo, onde é que está registrado esse estudo. Tudo. Não, mas a senhora não tem aí agora. Tenho. Porque é estranho, porque não... Onde é que está esse estudo que a maconha não é uma droga de acesso para outras? A senhora tem esse estudo? Sim, isso está sendo comprovado agora. Está sendo comprovado que eu posso tratar o dependente que ajuda com o cannabijol. Perfeito, isso está certo. Não é com cannabijol, é com a maconha mesmo. Com a maconha em si. Isso. Agora que a senhora tem esse estudo, que a maconha não é droga de acesso a outras? Eu concordo com a doutora Rafaela, por conta de que o usuário de cannabis, e eu me incluo neles, ele só entra em contato com outros tipos de drogas por conta exatamente da proibição. Porque, por conta da proibição, o Estado dá de mão beijada para o tráfico, o monopólio do comércio desses tipos de substâncias, e por conta do usuário ter que ir lá comprar, ele acaba entrando em contato com o crime e também com outros tipos de drogas. Então, trazendo a cannabis para a sociedade, a gente vai cobrar impostos, que nem nós tínhamos falado um pouco mais cedo, e a gente vai desmarginalizar esse usuário. Então, Lucas, tu defende o que a Anitta falou há pouco tempo atrás, aí, ela que tem 67 milhões de seguidores, ela deu uma declaração exatamente disso. Lula, me ajuda aí a liberar as drogas, porque daí dá para pagar imposto, dá para criar empresa, dá para criar emprego. Como é que eu vou liberar a cocaína? Como é que eu vou liberar o crack, o êxtase, o skunk, cristal? A maconha tem um efeito real. A cannabis tem um efeito importante. Sim. A cannabis eu acho que é fundamental até criar, forçar os legisladores a buscar uma fórmula mais garantida para isso. Eu até vou fazer eu tenho um cachorro, o meu cachorro toma cannabis. Ele é epilético. Ele toma 3 gotinhas de cannabis toda noite. E eu recebo uma cannabis, só que a minha é barata, é R$350. É porque a dose para animais é um pouco menor, né? Porque eles são mais sensíveis e são menos pesados. Aqui na UFSC... Ela tem validade? Tem. Aqui na UFSC, na Faculdade de Medicina Veterinária, é a segunda faculdade do país a ter uma disciplina de sistema endocannabinoide. A outra fica lá em Pernambuco. Então, assim, o sistema endocannabinoide, né, como ele é muito recente, ele ainda não está nos livros. A maior parte dos médicos nunca nem ouviram falar. Assim, 1% dos profissionais da área da saúde no Brasil que estão estudando isso. É muito novo mesmo, e o que a gente quer realmente é levar essa informação, né?
tirar o preconceito com relação à maconha. Não, mas eu acho que até o preconceito já está fora. Eu tenho a sensação que me passa, doutora Rafaela, que o preconceito eu acho que já se perdeu até. O que tem muito é o interesse de desvirtuar a utilização da cannabis. Tem preconceito. Não é preconceito? Tem. Eu digo o seguinte, porque eu vi na lei, no momento que botaram uma lei para liberar, como a senhora falou, que na Espanha já tem, na Holanda já tem a produção própria, aqui ia ter, só que eles queriam plantação de 10 hectares, 20 hectares. O Freixo, esse deputado que hoje está concorrendo ao Rio de Janeiro, ele deturpou toda a lei. Essa semana saiu uma cartilha do governo federal falando que maconha medicinal não existe. São 70 o governo atual, o governo Bolsonaro é contra. Isso não, mas ele já se posicionou ao contrário. Com relação ao preconceito, né? Daí o preconceito já virou desinformação. O preconceito existe, né? Porque como eu prescrevo, muitas vezes eu, né, converso com isso com os meus pacientes, quando eu preciso introduzir a terapia para um paciente, né, que esteja precisando, e tem pacientes que ficam, num primeiro momento, chocados. Só de ouvir a palavra maconha dentro de um ambiente achando que está querendo drogar a pessoa. E além disso, essa cartilha, ela tem em torno de 70 páginas. Eu fiquei horrorizada quando eu li. Ela incita que a cannabis causa suicídio, provoca aos usuários o suicídio. Daí já é uma outra discussão, uma discussão da desinformação e de uma ideologia. Eu acho que o pior de tudo, vocês me desculpem, agora eu já estou até opinando aqui, em vez de perguntar, o pior de tudo é que politizou essa discussão. Concordo plenamente. E está estourando o tempo, cara. Terminou, doutor. Desculpe, mas, a doutora Rafaela se posicionou, o senhor se posicionou, eu acho que realmente nós temos que batalhar para que a lei foque exatamente a importância que tem esse tratamento e rompa com os preconceitos e dê uma certa garantia. Eu acho que daí vai resolver. Eu acho que daí conseguimos beneficiar as pessoas, vão ter mais acesso. Tem como já tem na lista da ONS, eu consigo via judicial. Mas custa 3 mil e poucos reais. Com uma ação judicial vai conseguir o fornecimento, sistema único, já está no nosso sistema, não é? Mas eu acho que o caminhar, levar a ideia para as pessoas, transmitir, tem benefícios e vamos tentar ajudar essas pessoas e regularizar essa substância. Esse é um tema para mais 2 programas. Mas esse tipo de iniciativa, né, de abrir um espaço para a gente falar sobre isso, é muito bom. E vou continuar abrindo, porque eu sei os efeitos que deu para o meu cachorrinho. E isso é uma coisa bem importante, né? Que o Siddhartha, que é um pesquisador nessa área assim, super renomado, ele sempre fala isso para as pessoas, né? Que é uma pena que a maior parte das pessoas precisem de um exemplo próximo para entender a importância. Os reais benefícios. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, obrigado para a gente esclarecer pelo menos uma parte dessa discussão, que é uma discussão ampla, porque ela mexe com um sentimento muito forte que se chama preconceito. E obrigado você que nos acompanhou até aqui em mais um Conexão ND, e terça-feira que vem eu volto com mais um tema polêmico. Um beijo e até lá!